Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, quando ele diz todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, e todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, isso demonstra que o cristão foi chamado à liberdade, ele não está mais aprisionado na lei. Paulo, lá em Romanos, ele fala, libertados fostes da lei. Libertados fostes da lei. Porque a lei, ela colocava um jugo na pessoa que ela não podia nem dar um passo para a direita, nem dar um passo para a esquerda. A coisa era muito severa, muito rígida. E não é essa a vida que o cristão tem pela fé agora em Cristo. Ele não é mais dirigido por uma lei, vamos dizer assim. Ele é dirigido muito mais pelo olhar do Senhor. É claro que a palavra de Deus, ela é nosso guia seguro, mas se nós fôssemos pensar em sermos dirigidos pela lei, vamos fazer uma suposição. Eu posso roubar bitcoins? Não existia bitcoin na lei, né? Não existia. Mas roubar existia, claro que roubar existia. Mas talvez eu encontre atividades que hoje sejam até ilícitas, sejam crimes, mas que não eram previstos na lei. Então, se eu disser que eu vou seguir uma lei, uma coisa rígida na letra ali, eu vou acabar escapando dos mandamentos e fazendo a minha própria vontade. É como o Senhor Jesus falava, né, daqueles que diziam que o que eles podiam... era Corban, como é que ele fala? Lá tem um versículo, Mateus 7. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Então eles já tinham descoberto maneiras de burlar a lei, criando tradições. Então, aqui a palavra Corban, dom oferecido ou reservado para... é tesouro sagrado. Ou seja, o que o pai ou a mãe poderia aproveitar do filho, o filho considera tão sagrado que não é para dar para o pai e para a mãe, é oferta ao Senhor. Então, com isso, até o tempo, né? O pai ou a mãe falam, não, eu precisava que você ajudasse hoje no trabalho da casa. Ah, não, esse trabalho é dedicado hoje ao Senhor. Pronto. Aí, com isso, eles conseguiram escapar da letra da lei. Então, o cristão, ele não vive nessa amarra. Nós sabemos que existem religiões, que muitas até, chamadas cristãs, que obrigam seus seguidores a seguir a lei, a guardar o sábado, a comer determinados alimentos, ou não comer outros alimentos. E isso é totalmente errado, não é? Isso é totalmente errado. É muito mais nobre o que nós encontramos aqui em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas convêm. Pronto, agora eu tenho que ter um exercício de saber se alguma coisa convém ou não, levando em consideração tudo aquilo que diz a palavra de Deus, não apenas uma linha que fala pode ou não pode. É muito comum, eu recebo muitas perguntas assim, pode fazer isso? Posso lutar? O sujeito escreve e fala assim, posso lutar karatê? Aí um outro escreve, posso lutar judô? Aí o outro escreve, posso lutar capoeira? Então, eu devo ter uma lista de esportes aqui, porque cada um vai perguntar do seu esporte. Entendeu? Então não é assim não é assim que o cristão vive. Posso tingir o cabelo? Posso usar anéis? Posso usar pulseiras? Posso fazer tatuagens? Posso usar roupa de banho? Posso ir à praia? Não é? Posso usar maiô na praia? Então tem umas coisas que você olha e fala assim, o que é isso? De onde a pessoa está tirando isso? Do legalismo. Do legalismo. Mas aqui Paulo,
ele usa um princípio muito mais nobre, que é, no versículo 24, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Então essa é a lei do amor. A lei do amor é essa. Eu não devo buscar aquilo que é de meu interesse, mas eu devo buscar aquilo que é de interesse dos outros. Comei de tudo, aí ele vai falar de outro assunto, né, que estávamos tratando antes, da questão do altar, da mesa do Senhor, da mesa dos demônios, etc. Ele agora vai falar de assuntos do dia a dia. Comei de tudo quanto se vende no açougue. Eu já devo ter comentado aqui que na Grécia, e Corinto estava na Grécia, naquela região ali da Grécia, né? Eles eram pagãos, todos eles eram pagãos. E quando sacrificavam animais para vender no açougue, eles faziam as suas oferendas, eles dedicavam aquela morte daquele animal aos deuses, como fazem hoje os judeus, quando matam animais para vender no açougue, mas matam o animal segundo um ritual judaico. Não pode ser qualquer carne que o judeu come. O judeu só come aquela carne que é kosher, que é preparada, que é morta, o animal, a ave, é morto seguindo tradições e seguindo um ritual. A mesma coisa os muçulmanos, eles têm toda uma diretriz de como matar a carne que vai ser vendida no mercado nos países muçulmanos. Por isso que os frigoríficos brasileiros, eles sempre têm um clérigo judeu e um clérigo muçulmano, para escolher a maneira de matar os animais que serão exportados para os países, para Israel ou para os países árabes. Então, aqui ele vai tratar dessa questão, porque lá eles tinham isso também. Primeiro que o judeu não comeria nada, né, de gentil. E agora eles eram cristãos. E como eles iam fazer? Porque muita carne era dedicada aos ídolos antes de ir para o açougue. Era o costume deles. Então, coma de tudo sem perguntar. Nem pergunte. Né? É como você vai na casa de alguém, bota um prato na sua frente, você olha aquilo e fala assim, o que será que é isso? É melhor não perguntar. Melhor não perguntar, porque se é um país... Se você está num país de comidas exóticas, provavelmente está comendo olho de boi, ou língua, ou língua até que a gente come no Brasil, né? A gente come língua, come rins, come estômago, o bucho, come buchada de bode no Nordeste. Então tem muitas comidas que em outros lugares as pessoas nem imaginam. Outro dia eu falei o quê para alguém? Que eu gostava de comer língua. A pessoa regalou os olhos desse tamanho. Não sabia que se comia língua. Eu falei que eu gostava que minha mãe fazia bolinho de miolo, que é o cérebro do boi, né? É uma delícia, bolinho de miolo frito. Uma delícia, fica branquinho por dentro. Nossa, a pessoa ficou... O que é isso? Estava pensando que eu estava falando de alguma tribo de índio, alguma coisa assim. Não, são comidas que no Brasil se come. Mas em outros países provavelmente não tem esse costume. Então aqui, comei de tudo quando se vê no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, mas ele vai dizer mais para frente que não é da consciência sua, na realidade, mas na consciência de um irmão mais fraco que esteja ao seu lado. Ele vai falar no versículo 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Isso aqui está citando um salmo, se não me engano, é o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo que há no mundo está à disposição do crente agora. Não tem nada que impeça, a não ser que seja veneno, não sei que seja venenoso. Mas ele não tem mais nenhuma lei cerimonial ou lei moral que o impeça de comer determinados alimentos, como era no judaísmo. O cristão não precisa fazer isso. Mas quando ele vai agora dizer, ele falou da consciência, né? E se algum dos infiéis, agora no versículo 27, quem seriam os infiéis? Os incrédulos, os gregos lá daquela região.
algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós. Agora veja bem o contraste. Isso é Paulo, um ex-fariseu, dizendo isso. Quem lembra no livro de Atos, Pedro falando que não era permitido nem entrar na casa de um gentil? O judeu não podia entrar na casa de um gentil. E quando nós lembramos que o Senhor Jesus decidiu atravessar Samaria, e os judeus não atravessavam Samaria, eles davam a volta. Quando eles tinham que ir para o outro lado de Samaria, Samaria era uma região, essa região de Samaria, quando Israel foi desterrado, né, pelos invasores, pelos inimigos, para a terra não ficar vazia, os inimigos trouxeram um povo para habitar Samaria. E contrataram sacerdotes para ensinar esse povo o judaísmo. Então eles aprenderam o judaísmo. E eles faziam tudo de acordo com as leis judaicas. Mas eles não eram judeus. Era como se tivessem sido importados judeu do Paraguai, né? Judaísmo fake, judaísmo da China. Não servia para os judeus puros, aquilo não servia, aquilo era uma desonra. Aquilo era uma vergonha para eles. Então o que eles faziam? Eles não se davam com os samaritanos, isso é dito lá em João capítulo 4, não atravessavam a Samaria, porque eles davam a volta em Samaria, faziam um caminho mais longo, só para não ter que pisar dentro daquela terra. Mas quando o Senhor Jesus diz que importa passar por Samaria, ele fala para os discípulos devem ficar com o cabelo em pé, arrepiado, assim, o que ele vai fazer, né? Porque não era aquilo que se fazia, o costume judaico. Então, quando ele está em Samaria, ele faz outra coisa que também era escandalosa para os seus discípulos: conversar com uma mulher. E uma mulher samaritana ainda por cima. Olha só. Conversar com uma mulher e uma mulher samaritana. E os discípulos se espantam quando veem aquilo. Mas é que aí entra aquela lição que o Senhor precisou dar a Pedro na ocasião que ele ia conversar com Cornélio, que era dos animais. Desceu o lençol 3 vezes com animais, e o Senhor falava, mata e come. E Pedro falava assim, Senhor, nunca comi nada impuro na minha vida, tal. Ele tinha que dar, daí ele falava, não considere impuro o que Deus purificou, o que Deus santificou, purificou. Ele tinha que aprender aquela lição, porque os gentios seriam recebidos. Os gentios seriam recebidos na igreja. Agora você tem Paulo aqui, um ex-fariseu, instruindo gentios cristãos a poder ir comer na casa de quem eles quisessem. Onde eles fossem convidados, vai lá. Tem uma boca livre lá, vai lá, não tem problema nenhum. Mas, aí entra aqui mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela liberdade de outro, pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E depois ele dá o exemplo dele, né? Que eu também não busco o meu próprio interesse, o meu próprio proveito, mas o de muitos para que assim se possam salvar. Vamos dar um exemplo contemporâneo disso aqui. Às vezes vem algum irmão aqui em casa, me visita, e eu convido para almoçar ou para jantar. E eu sempre pergunto antes, você toma vinho? Porque eu vou servir vinho. Mas se ele fala assim, não bebo, aí eu não sirvo vinho. Percebe? Então é em consideração com o irmão, que tem certas restrições. Então nós devemos sempre fazer as coisas levando em consideração a liberdade que o crente tem, mas também o respeito ao outro irmão. Agora, isso também tem um limite, né?
tem um certo limite tudo isso, a gente tem que ter muita sabedoria no lidar, porque hoje está tão confusa a cristandade que às vezes você vai convidar uma pessoa, mas ela não come isso, não come aquilo, não come aquilo outro. No final você também não vai comer nada, né? Eu me lembro que uma vez veio um irmão aqui e veio ele com a família e nós encomendamos várias pizzas de calabresa com cebola. E ele não gostava, não é que não tinha nenhuma restrição religiosa, né? Ele não gostava nem de calabresa nem de cebola. Então ficou uma situação complicada daí, né? Porque a única coisa que tinha para jantar era pizza de calabresa com cebola. Mas então essa é a consideração, esse assunto que Paulo fala aqui, nessa carta aos Coríntios, no capítulo 10, finalizando o capítulo 10, e um versículo que ele coloca aqui, que é muito importante, eu acho, serve para. É um versículo coringa. Às vezes você tem na Bíblia alguns versículos que são coringa, eles são. Coringa você sabe o que é, né? Aquela carta do baralho que serve para outra coisa e tal. Aí alguém vai falar assim: nossa, mas baralho é do diabo. Por favor, não entra por aí, vai. Não entra por aí. Que a folhinha, o calendário também porque tem nomes de deuses pagãos lá, os meses são denominados em honra a deuses pagãos. Mas voltando aqui então, quando ele fala no versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos ou gentios, nem à igreja de Deus. É impressionante quanta coisa a gente consegue aprender de um versículo só, como este aqui. Primeiro, nós aprendemos que hoje Deus olha para a terra e vê 3 grupos de pessoas. Antes de Atos 2, ele só enxergava 2 grupos. Ele enxergava judeus e gentios. Hoje Deus olha para o mundo e enxerga judeus, gentios e igreja de Deus. Então, quando alguém me fala que a igreja é a continuação do judaísmo, eu cito esse versículo. Como é que pode ser? Se aqui está dizendo 3 grupos de pessoas. E quando o Senhor falou, edificarei minha igreja, ele usou o verbo no futuro, deixando claro que ela não existia naquele momento, lá em Mateus 16. Ele iria edificar ainda a sua igreja. Então esse versículo deixa muito claro que Deus enxerga no mundo hoje 3 classes de pessoas: judeus, gentios e igreja. Quando acontecer o arrebatamento, a igreja será tirada da terra e restarão no mundo 2 tipos de pessoas, 2 classes de pessoas: judeus e gentios. E aí Deus vai tratar com judeus e com gentios, porque não vai ter igreja mais aqui não. Não vai ter igreja aqui. Terá cristandade, professa, vazia de Cristo, oca de Cristo, estará aqui, mas para juízo. Porque ele virá para julgar as nações e julgar também a meretriz, a prostituta, a grande meretriz que é a cristandade professa, que foi totalmente infiel ao Senhor. Mas aqui então, esse versículo deixa essa lição muito boa, e outra lição também que ele dá: portai-vos de modo que não deis escândalo. De modo que não deis escândalo. Ou seja, eu posso fazer? Posso fazer. Mas cuidado, será que isso vai escandalizar? Então, o cristão ele tem que ter sempre essa preocupação de não causar escândalo. De não causar escândalo. Por exemplo, tem certos costumes. No Brasil é costume você chegar num grupo de irmãos e irmãs, né, e você beijar. Para cumprimentar, como vai? Dar um beijo no rosto, um beijo do lado, um beijo no outro, 3 beijos, 2 beijos, eu nunca sei como é que funciona direito. Mas aqui você tem costume, diz, ninguém fica escandalizado. Não é? Mas a Bíblia fala, por exemplo, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Então eu vou beijar meu irmão. Bom, no Brasil, agora não, porque tem muita gente aí, dessas pessoas modernas, né? Que da moda, que os homens beijam no rosto quando se encontram e tal. Mas até pouco tempo atrás, seria um escândalo você chegar e beijar um homem no rosto, para a maioria das pessoas, né? Alguns poderiam interpretar isso até como se vocês fossem gays.
Tanto é que teve numa festa de peão, não sei se foi em Goiás ou em outra cidade do interior, que um bando de mentecaptos, né, esses caras que não falta metade do cérebro, viu lá um homem beijar outro homem no rosto, foram lá e quase mataram de pancada o homem. Era o pai e o filho. E os caras arrancaram a orelha de um, parece, com as pancadas que deram, porque acharam que os dois eram gays. Era pai e filho. O pai encontrou filho na feira lá de gado e deu um beijo no filho. O meu pai sempre fazia isso comigo, eu sempre fiz isso com meu pai, eu sempre faço isso com meu filho. Mas como eram dois adultos, eles pensaram que os dois eram gays. Olha que a ignorância, o ponto que chega, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, você sair pela rua de mãos dadas com seu melhor amigo, aqui no Brasil vai causar escândalo para alguns. Mas se você estiver no Egito, não tem problema nenhum. Porque lá você vê dois homens barbados passeando pela praça de mãos dadas. É costume. É costume lá. E na Rússia, beija na boca. Não é nenhum escândalo dois homens se encontrarem e beijarem na boca. Então, a gente tem que ficar atento quais são os costumes do lugar. Se eu vou fazer isso, então melhor não fazer. Se vai escandalizar, melhor não fazer. Né? Tem até uma religião aí que cobra de todo mundo o ósculo. Né? Então, tem que dar o ósculo. Mas o ósculo teria que ser dado também às mulheres, né? Também às mulheres. Na verdade, o problema ali não é esse. Eles querem pôr regras. Só regras. E não é disso que o cristão vive, não é de regras. Então, muito importante isso aqui. Portai-vos, ou seja, se comportar, né? De modo a não dar escândalo. De maneira nenhuma dar escândalo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.